Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que essa palavra ilumine o nosso coração, a nossa vida no dia de hoje. A palavra que ouvimos na leitura do Deuteronômio é tão bonita: amar a Deus sobre todas as coisas. E por que devemos amar a Deus? Porque assim diz claramente o texto. Estamos no Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, que teve várias etapas de redação, mas estamos próximos ao exílio da Babilônia. Ele diz: porque para que sejas feliz. Então, queridos pais, mães, jovens, adultos, anciãos, todos nós, né? Para ser feliz, levar a sério as coisas de Deus, ter compromisso com uma comunidade, ir à missa, frequentar, ter ritos também para o fim de semana, tal horário vamos na missa. Isso tudo é para sermos felizes. Não é para pagar alguma coisa. Se é por isso, já estamos todos salvos, se é para pagar. E porque os filhos são livres, disse Jesus no Evangelho. Mas é para sermos felizes. E então abrir o coração, procurar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, saber que a gente vai carregar daqui só o bem, como fez o São Maximiliano Maria Kolbe, né? E é claro que esse Evangelho, ele nos coloca diante desse anúncio da paixão de Jesus, o Filho do Homem, vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia, vai ressuscitar. Então, esse Evangelho já é o segundo anúncio da paixão. Afirma que Jesus será entregue nas mãos dos homens, quando ele se tornou um ser humano, quando Deus realizou esse escândalo de se tornar um de nós. Ele caiu nas mãos, foi entregue nas mãos dos homens. Então os discípulos, diante disso, ficam tristes. Então o evangelista, ele aponta para o caráter libertador dessa morte, porque ele vai ressuscitar. Ele é o Redentor. E ele vai ser salvo dessa morte. Ele se entregou e morreu pelos próprios homens, que o levaram à morte injusta, uma morte ignominiosa, acusando-o falsamente. Como pode acontecer hoje em tantos lugares, né? Tantos lugares. Pedro respondeu que Jesus, em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vão questionar por que Jesus paga, se Jesus paga ou não paga. Pedro disse que sim, Jesus o questiona. Jesus dialoga com Pedro sobre a questão da obrigação de pagar imposto ao templo previsto pela lei mosaica no Êxodo 30. Todo judeu deve pagar. Com a questão proposta ao discípulo, Jesus esclarece que como os filhos dos reis na terra, eles
e seus subalternos são isentos do imposto, Jesus também, sendo filho de Deus, é uma revelação divina aqui, sendo filho de Deus, também estaria isento do imposto do templo, porém, para não escandalizar aquele povo, ele manda Pedro pescar e aquela moeda do imposto para pagar pelos dois. Essa passagem, ao se encontrar imediatamente antes do sermão da comunidade, em Mateus 18, nós estamos em Mateus 17, Mateus 18 é do perdão da comunidade, serve de introdução. Pedro já sabia que Jesus era filho de Deus e que era maior do que o templo. Mas, para não escandalizar essa gente, Jesus submete ao pagamento da taxa, evitando escândalos e afastamento da comunidade. Veja a importância da comunidade. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós, dai-nos a tua força, a tua luz nas nossas decisões. E vamos agora, com alegria, fazer o nosso ofertório. Ofertemos a Deus uma boa ação, uma esmola, uma ajuda aos pobres, e que isso é um tesouro diante de Deus. No pão e no vinho, colocamos o nosso trabalho.